Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita luz, de infinita bondade. Permita, Senhor, que os espíritos superiores, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, estejam a nos auxiliar, a nos amparar. Que possamos compreender e assimilar as aulas, Senhor, para que possamos colocá-la em prática. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, agora e sempre. Que assim seja. Nós vamos estudar hoje Os Magos Negros, do Robson Pinheiro, no texto do livro 70 deste livro. Quais os sinais que podem indicar, sugerir interferência dos magos negros? Os magos negros são os médiuns. Magos negros são os médiuns. Médiuns maus, médiuns perversos, médiuns vingativos, médiuns em busca de poder. Então, esses são os magos negros. Trabalham para destruir a humanidade. O que é uma magia? Magia é o pensamento. Magia é o objetivo. É o nosso pensamento que age. E essa ação do nosso pensamento se chama magia pelo fato de dar a invisibilidade para ela. Magia é um processo obsessivo complexo. Então, Pai João de Aruanda, ele fala que o trabalho complexo são esses trabalhos densos, pesados, que são usados e que necessariamente precisam ser estudados. Porque cedo ou mais tarde vai ocorrer nas nossas vidas. Cedo ou mais tarde nós vamos deparar com essa situação. Quer que seja própria, quer com um filho que vem de um passado envolto nesse tipo de energia, quer uma filha, quer alguém que nós amamos, que esteja dentro da nossa casa e traz do seu próprio passado como lei de resgate esse passado. Então você tem que entender, você tem que compreender tudo isso. E esses magos, esses médiuns perversos, empregam, que é empregado, usado, um magnetismo de atração. Então, quando se quer fazer o mal, eles usam e trabalham com o magnetismo que atrai, que segura, usando nosso próprio magnetismo, às vezes, no sentido de nada sou, nada consigo, nada sou, e nós temos aquela coisa ruim e negativa. E nós, então, podemos aurir em maior quantidade esse magnetismo, essa irradiação maléfica, porque nós estamos acessíveis para receber. E o médium, quando ele sabe que ele pode orar, mudar, transformar, retificar, conhecer os fluidos, não ter medo de magro negro, porque magro negro é um médium mau. E nós temos aos milhares no planeta Terra, encarnados. Você anda na rua, estão dentro da tua casa, estão caminhando tudo que é canto. E os magos negros estão aí fingindo que estão bonzinhos, mas estão com as suas mentes causando danos e perturbações que eles nem têm ideia, mas são usados pelos espíritos agressores, inimigos e adversários para causar maior dano. Então, o nosso trabalho é retirar esses espíritos, socorrê-los, impedir que eles nos machuquem e nos agridem. O maior objetivo de um magro negro, de um médium maléfico, seria o domínio
mental, dominar a nossa mente. Por que é que nós, médios, numa simples obsessão, nós ficamos perturbados da mente? Você não sabe mais olhar da direita nem para a esquerda. Você não sabe onde colocou a tesoura e aonde você esqueceu a agulha. E você não lembra onde você apontou e não lembra mais nada. Eu estou falando de obsessões simples. Quando é só passar a mente, outra mente, começar a nos impedir, que ela não precisa ser maléfica e nem mal, ela já nos perturba a nossa mente. Então, o médium tem que ficar e saber e entender como se libertar dessas emanações mentais que nos são prejudiciais. Um médium maligno pode realizar empreendimentos nefastos. O médium mau, ele pode fazer muita maldade porque ele acha, na maioria das vezes, porque estuda pouco, ele acha que quem faz o mal é os espíritos, mas o mandante é ele. Ele também acredita que aqueles espíritos infernais que ele evoca também nunca mais vão sair do inferno, porque ele também não entende que eles estão em evolução. Então ele falou, bom, já que eles vão ficar o resto da vida no inferno, eles podem fazer toda essa maldade, porque eles já estão lá mesmo. Porque esse é o entendimento que nós ainda temos da espiritualidade. Esses médiuns malignos podem realizar por si mesmos. Quando esses médiuns malignos, eles têm uma quantidade muito grande de ectoplasma, de energias vitais, e que ele é capaz de assimilar essas energias com maior facilidade, então ele tem uma força para realizar todo o mal que ele queira fazer. Então ele acha que ele, por desejar o mal, ele consegue, ele se acha o poderoso. Então, às vezes, faz a maldade por prazer, porque sente vontade de fazer, sem saber que está se comprometendo de uma maneira milenar, até que ele liberte todas as criaturas que ele prendeu. Outros médiuns empregam outros médiuns que criam associações, querem vivos ou mortos. Cria-se um grupo para se fazer uma maldade. E aí o fazem com um grupo de pessoas. Se reúnem com o objetivo de fazer o mal. Como pode se reunir para fazer todo o bem que quiser. O bem não tem dimensão para ser alcançada, porque é uma energia pura, limpa, realiza com grande intensidade. Mas é preciso que nós tenhamos esse desejo e essa vontade da manutenção daquele fluido para que possamos curar e aliviar. Mas as pessoas más, os magos negros, os médiuns malignos, eles passam o dia inteiro vibrando. Porque eles têm ódio daquela criatura, eles não esquecem. Eles não perdoam. Eles querem prejudicar. Quer que morra, quer que se acabe, quer que se mate. E essa vibração faz com que junte outros espíritos que lhe venham a seu auxílio. Quando lemos no livro dos Espíritos, Kardec fala que tem que se eliminar a fonte. A fonte. Então, qual é a fonte? Eu tenho que tirar os espíritos que estão trabalhando para fazer o mal. E a quantidade de mortos é muito maior do que os vivos. Então, quando eu recolho os mortos, eu estou aliviando a mim mesmo. Estou crescendo e dando vida à espiritualidade maior.
Então, o médium tem que entender isso. Os magos médios negros são camuflados, são escondidos, são falsos, são hipócritas, são mentirosos. Aparência de bem, mas de bem eles não têm nada. Agem pelas costas, são traiçoeiros, mentem, roubam, fazem tudo que é coisa errada. Mas quando chegam na sua frente, aparentam-se coisas boas. E é isso que o Evangelho adverte. E fala que nós devemos estar acordados com esse tipo de personalidade dos vivos e dos mortos. E os magos negros médiuns malignos, eles procuram outros subordinados. Eles evocam espíritos que podem controlar a mente, almas que estudaram a mente, almas que estudaram tudo o que quiseram e nada fizeram de bom, e depois estão em regiões difíceis. E esses magos negros então os evoca e os coloca para trabalhar, não para fazer o bem, mas para continuar o trabalho do mal. Por isso, toda a educação, toda a moralidade, todo o efeito moral que nós usarmos, nós vamos conseguir grandes realizações. E esses espíritos, eles vão subjugar o psiquismo mental, a epífise, a hipófise, nossas glândulas, o encéfalo, e, enfim, toda a nossa cabeça, nossos olhos, nosso ouvido, nossa garganta, todos eles serão danificados. Aí vai danificando o restante do corpo. Mas o médium tem que ficar acordado. A sua mente jamais pode ser dominada. Quando você não der conta do domínio da sua mente, você procure alguém que te ajude a te libertar. Porque só alguém, às vezes, para fazer um Pai Nosso por nós, já nos rompe aquela barreira, aquele domínio mental. E nós alçamos voos novamente. Falta só um pouco de energia mental para que nós possamos alçar voos, incorporar nossos protetores e voltar ativa quando nós somos subjugados à nossa mente. Só que médio tem que saber disso. Ele não pode pensar, ai, eu estou passada, eu estou desequilibrada, ai, eu não quero mais, eu não quero saber, não quero. Não, médio tem que auto se libertar-se. E mais rápido possível. O indivíduo que está preso nisso, ele se acha preso, acorrentado, está no freio. Aqui falou preso. O Evangelho fala que você está no freio. É a mesma coisa. Então, nós estamos presos num passado de maldade, de erro, onde equivocamos com os 10 mandamentos. Então, para a nossa libertação, é a retirada dos nossos erros. Como que nós vamos se libertar? Como que eu vou sair dessa? Eu preciso socorrer os espíritos. E é por isso que médium tem que trabalhar. Tem que trabalhar para ele, tem que trabalhar, tem que buscar ajuda, tem que crescer. Nós não precisamos ter orgulho, nem vaidade, nem egoísmo. Nós temos que fazer o melhor por nós e pela nossa família. Quando você auxiliar teu lar e a tua família, você será um bom dirigente, um nobre dirigente. Porque para ser um dirigente, você tem que primeiro controlar a sua casa, para que não destrua a sua família. Porque ser dirigente lá da casa espírita e não ter o controle do teu lar, os obsessores, os adversários, os magos negros, irão destruir o teu lar.
destruir os teus filhos, que é a grande responsabilidade do médium. Atrelados, presos, acorrentados a rituais de natureza sombrias. Então, todas as rezas malignas, todo o desejo de fazer o mal, e se essa pessoa ela é forte, ela tem energia para fazer o mal, daquelas que xinga bem xingado, daquelas que deseja bem desejado, ela o faz, com certeza absoluta. Só que você não pode dormir. A hora que alguém te xingar bem xingado, você começa a desmanchar. Quando a pessoa falar nas tuas costas, quando você for julgado, você começa a tirar. Aí vai falar, ai, fulano não gosta de mim, ai, ciclano não gosta de mim, ai, mas eu não tenho nada contra. Como? Ele pode não ter, mas em compensação ele vai te prejudicar. Você não precisa fazer mal para ninguém, mas você tem que tirar das tuas costas. Você tem que tirar dos seus sextos sentidos, todos os sextos sentidos, porque vai emperrar com as energias negativas, nas quais submete-se às práticas sacerdotais iniciáticas. Então, todos aqueles rituais antigos que nós fizemos, lá na época do Cristo, na época de Moisés, e viemos vivendo, fazendo até hoje, porque em todas as ações se acredita nos espíritos, se acredita em xamã, se acredita nas feiticeiras. Olha, cada um dá um nome. Mas se você estudar um pouquinho a humanidade, você verá que está no meio dos índios, está onde você quiser. Eles acreditam, os índios acreditam em feitiço, em macumba, feitiça, acreditam e sabem que existe, e nunca saíram da selva. E estão lá. Pergunta para eles se eles não acreditam. Lógico que acreditam. E pergunta para eles se eles não sabem benzer. Aí você pega uma benzedeira que nunca saiu da casa dela, e ela sabe benzer de macumba, de mal olhado, de feitiço, tudo que é coisa. Então, isso existe. É uma questão de observação, é uma questão de análise. É só analisar. E o prejuízo que traz? Não segue desvencilhar das ligações robustas do magnetismo. Então, o médium tem que saber que se prende a ele pelas forças eletromagnéticas. Então, ele tem que usar a força de expulsão, a eletricidade. Então, como que eu vou tirar esse magnetismo? Porque o magnetismo é o que entra para dentro. A eletricidade é o quê? O que sai por fora. Então, nós temos atração e repulsão. Então, quando esses trabalhos vêm, de alguma forma, nós o assimilamos, eu preciso orar, e por isso que eu digo, corte, quebre, exploda, limpa, retire, desintegra, dissolva, porque a única forma de você tirar essa energia é uma energia contra outra energia. É o pensamento contra outro pensamento. É assim que funciona. É a força mental, é a força da mente. E pior, se você morrer macumbada, enfeitiçada, com alta magia, eu sinto te falar que na próxima reencarnação você vai nascer macumbada, vai vir para cá com tudo isso. Por quê? Você teve uma oportunidade dessa reencarnação de ter estudado e você não quis, vai voltar, não vai ter saída. Porque está preso no magnetismo do teu perispírito, gente. No perispírito. Aí você vai nascer de novo com quem? Com o perispírito dos outros ou é o teu? Teu estragado? Aí você vai nascer e vai vir toda estragada para cá. Observa. Se eu vou morrer macumbada e vou nascer macumbada, por que é que você agora, nessa bendita reencarnação, não desprende tudo isso? Não ore, não coloca a luz em você. Expande a luz. Expande tudo o que você precisar. Liberta-se do todo o mal.
É para isso que a tua mediunidade foi dada para você. A mediunidade é a libertação da alma, é a conquista do espírito. Depende da intensidade do fluido empregado. É o que nós estamos falando, depende da quantidade de fluido impregnado da pessoa que te desejou. Se ela é forte, agora, se ela estiver doente, morrendo em pé, ela não vai fazer nada por você, porque ela não tem fluido vital, tá bom? Só, então, médium doente, médium enfermo, médium caído, médium combalido, não serve para nada, porque já está morto em pé. Médium tem que ficar forte, tem que ficar resistente, tem que aprender a ter vitalidade, a buscar o conhecimento, buscar vitalidade, a unir forças espirituais para que ele não fique doente. Ficamos doentes, mas nós temos que sarar. Da usurpação da energia sexual. Outra energia altamente perigosa é a energia sexual, porque é o centro de força mais aproximado da Terra, vamos dizer assim. É o que as pessoas mais usam. E se os magos negros, os médiuns maus, eles pegarem esses espíritos desencarnados com esses desequilíbrios sexuais e fizer um trabalho para você, usando o magnetismo, atrair sobre você, você vai sofrer influências dessas energias sexuais de uma forma gigantesca. Então, o médium, ele tem que cuidar da epífise e da região sexual. Não deixar esses fluidos impregnar, nele causar doenças no útero, no ovário. Nós temos que cuidar, nós temos que estar observando, analisando. Médium, se ele observar isso que eu estou falando aqui, quando nós recebemos alguma vibração muito, muito densa, nós sentimos no nosso cóccix a energia, porque ela vem e nós puxamos pela força de atração da alma e atraímos aquela energia. E ela pode dar infecções, e aí vai por diante. É só estudar, que você verá as consequências das energias sexuais emanadas pelos trabalhos negros. As pessoas envolvidas ou fascinadas dão enfoque a conteúdos eróticos. Então, você médium, se a sua casa, seu filho, seu neto, se a sua casa adentra esse tipo de energia, pelo computador, pelo celular, pela fala, pela conversa, fique acordada. Fique acordada. Desintegra, dissolva, desmagnetiza e limpa, queima. Faça, use todo o teu conhecimento para você libertar a sua casa. Porque esta energia pode levar uma queda, uma família inteira. Como pode levar a bebida, qualquer gravidade moral. Nós temos que atacar de cheio, de peito aberto, e não deixar passar dentro do nosso lar. Para isso que nós somos médiuns. Por isso que vocês estão aqui no quarto ciclo, que me dá o direito de falar tudo para vocês, sem medo de me equivocar. Favorece a atração das desordenadas de apetite sexual. Pode ocorrer com criança? Pode. Com 1 ano, 2 anos, 3 anos? Pode. Com 15? Pode. 20, 25, 30? Pode. Até os 80, 90? Pode. Até os 100, lá vai? Pode. Pode. Não tem, não tem. O que tem que ter nós é o conhecimento. Para libertar. E como que se liberte? Você tem que falar, rogo neste momento a minha equipe de trabalho e a mim, quero desintegrar toda a energia nociva sexual. Toda.
Da mesma forma que você tira o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o desamor, você tira a energia sexual. Como você tira a droga, como você tira a bebida, como você tira a cerveja, como você tira o roubo. Se a nossa família tem tendência a roubar, você tem que tirar os espíritos com a tendência ao roubo. Você tem que tirar os espíritos com a tendência à sexualidade, à bebida, à briga, à discórdia, a matar, a roubar. Então, é nesse sentido que médium, quando tem a sua equipe de trabalhos, apóstolo, ele é o guardião da família. Por isso que a mediunidade é da família. E o indivíduo tem as suas energias ectoplasmáticas roubadas, quer dizer, tem a sua energia vital roubada de suas vítimas para paralisar seus planos. Então, isso é grande. E o Robson Pinheiro e o Pai João de Aruanda, eles vêm falar de uma clareza muito grande. O que nós precisamos entender, nós espíritas, que nós estamos estudando para valorizar a nossa mediunidade e a nossa família. Esse é o nosso ponto básico do crescimento. Ficamos entendidos, então. Ficaremos para a próxima aula, a continuidade, trocar ideias, se alguém quiser trocar ideias sobre esse tema dos magos negros na nossa próxima aula.